Se dependesse de mim e de você, de nós seres humanos, eu, o Fábio, não tenho o poder de se auto-limpar. O Fábio não tem o poder de ser puro. Nós fomos limpos e purificados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Nós não temos esse poder de nos autotransformarmos em novas criaturas. Não. Quem fez isso e quem faz isso é o Senhor Jesus Cristo. De maneira nenhuma também teremos poder para modificar situações se não for pela nossa fé no Senhor Jesus Cristo e, é claro, sendo a vontade do nosso Deus para as nossas vidas. O texto fala assim: quem subirá ao monte do Senhor ou quem estará no seu lugar santo? Se formos enxergar de uma maneira muito rasa, porque aqui monte do Senhor é presença de Deus, tá? Só para a gente poder entender. Então, o texto basicamente aqui pergunta: quem pode estar ou entrar na presença de Deus? Ou quem estará no seu santo lugar? As duas perguntas praticamente têm o mesmo sentido. Quem pode entrar na presença de Deus? Quem pode sentir a presença de Deus ou quem pode estar no seu santo lugar? O texto dá uma resposta: aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Quem é que pode limpar as nossas mãos? E quem é que pode purificar os nossos corações? O texto ele faz perguntas que, naturalmente, para nós seres humanos, na verdade, são possíveis de ser respondidas, mas são impossíveis sem a presença de Deus e sem a glória de Deus sobre nossas vidas de serem cumpridas. Por que eu estou falando isso? O texto pergunta, né? Quem entrará na presença de Deus? E o texto responde: quem é puro de mãos e limpo de coração. E a grande resposta é: quem pode fazer isso a não ser o nosso Deus? Eu não posso, repito, não posso por mim mesmo limpar as minhas mãos e purificar o meu coração. Alguém precisa fazer isso na minha vida. Alguém já fez isso pela minha vida. Alguém já fez isso pela tua vida. Foi o Senhor Jesus Cristo. Foi o sangue do Senhor Jesus Cristo que nos limpou e nos purificou de todo pecado. Então, se a gente for na prática observar o texto e procurar a resposta, a gente vai ver que ninguém tem condições de estar na presença de Deus e ninguém tem condições, ou ninguém ou tem as mãos limpas e os corações limpos, ou os corações puros, porque isso só acontece com a presença do Senhor Jesus Cristo. Isto só acontece através do sangue derramado na cruz do Calvário. Isto só acontece porque nós temos este sangue jorrando sobre as nossas vidas e por isso nós entendemos que através desse sangue somos libertos, transformados, para então clamarmos a Deus, entrarmos na sua presença e habitarmos no seu santo lugar, ou seja, habitarmos na presença de Deus. Por causa disso, as nossas mãos são limpas. Por causa disso, o nosso coração é purificado. Por causa da presença de Deus. Por causa da unção de Deus sobre a sua vida. Por causa da unção de Deus sobre as nossas vidas. A nossa vida, as nossas vidas são tomadas pela graça do Senhor Deus Todo-Poderoso, que se é graça, é favor imerecido. Eu não tenho condições de limpar as minhas mãos. E aí, o texto é claro, né? Limpar as mãos, purificar o coração. Bom, o texto fala claramente, mas é preciso que a gente entenda o contexto. O contexto é mãos limpas, vida santificada na presença de Deus. Mãos limpas, vida preparada na presença de Deus. Mãos limpas, vida na presença de Deus. Mãos limpas, vida preparada para adorar a Deus, para buscar a Deus, para servir a Deus. Puro de coração, coração sincero diante do Senhor para adorar, para ministrar louvor, para declarar ao Deus Todo-Poderoso toda adoração, todo louvor, sem fingimento, sem falsidade, para conviver com os irmãos, entendendo que todos nós temos defeitos, temos dificuldades, temos diferenças, mas o Senhor Jesus, Ele é a aliança. Quando a gente une esses dois textos e quando a gente percebe a magnitude e a grandiosidade do que é ter as mãos limpas, o coração puro, para habitar no santuário, para habitar no lugar santo, para ver o agir de Deus, porque quando você está no lugar santo, quando você está na presença de Deus, você vê o agir de Deus, você sente o agir de Deus. E esse agir de Deus você vai ver tanto na tua casa, quanto na tua família, quanto na tua vida pessoal, particular, financeira, conjugal, sentimental, mas principalmente você vai sentir arder no teu coração o sentimento de adorar, buscar
e glorificar a Deus na beleza da sua santidade. Se você entende, coloca por favor nos comentários aí. Quando a gente entende isso e coloca isso em prática, porque uma coisa é nós entendermos e colocarmos em prática. Outra coisa é a gente não entender ou a gente entender, mas não conseguir colocar em prática. Como nós conseguiremos colocar em prática aquilo que Deus tem falado conosco? Quem subirá ao monte do Senhor ou quem estará no seu santo lugar? Quem é que pode? A resposta é aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Quem pode fazer isso por mim e por você? Jesus Cristo. A segunda parte desse texto deveria ser, ou a gente deveria achar intrigante, mas não é. Na verdade, ela é elucidante. A segunda parte fala assim, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. O que significa, ou o que seria não entregar a alma à vaidade e nem jurar enganosamente? O que estaria no contexto deste texto? Ou seja, qual seria, não vou dizer a exegese, mas a hermenêutica desse texto? Por que o texto ele vai se autocompletando? Tipo, quem pode entrar na minha presença? Quem pode habitar no meu lugar santo? Só pode entrar na minha presença e habitar no lugar santo aquele que for limpo de mãos e puro de coração. Também aquele que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Espera aí, eu preciso entender que para que essas coisas aconteçam, por isso que nós passamos por um processo, por isso que você passa por um processo. Por isso que esse processo ele não pode ser pulado, ele tem que cumprir etapas. E essas etapas, por às vezes nós não queremos cumpri-las, a gente acaba se atrapalhando por não conseguir cumprir essas etapas, ou pelo menos deixar que elas se cumpram. Não sei se você está entendendo. Porque às vezes as pessoas já querem começar logo pelo fim. Tipo, eu não pedi ou não clamei a Deus para que me limpasse de todo mal, de toda impureza, de toda ação maligna. Não pedi a Deus para que limpasse as minhas mãos, purificasse meu coração. E aí eu já quero logo fazer outras coisas. Primeiramente, para entrar na presença de Deus tem que ser purificado, transformado e lavado pelo sangue do Senhor Jesus. Em fazendo isso e em estando assim, agora nós precisamos entender que, só para a gente poder resumir, ou não entregar a alma à vaidade é sempre dedicar a Deus o nosso louvor, a adoração e entender que, porque dele e por ele e para ele foram feitas todas as coisas. Sem ele, nada do que está acontecendo existiria, ok? Então, não entregar a alma à vaidade é sempre reconhecer que o Senhor está à frente de tudo, no controle de tudo e que por causa dele tudo acontece. Nosso mérito é sempre o adorar, o glorificar e estar na presença dele. E se eu posso achar que isso é um mérito, não entregar a alma à vaidade é isso. Jamais deixar com que suba a cabeça qualquer tipo de coisa que aconteça, tipo, isso só aconteceu porque eu fiz, porque eu orei, porque eu clamei, porque eu. Amados, o Senhor quis e o Senhor operou, porque dele é o querer e o efetuar. Nós nos colocamos à disposição? Sim. Se você não se colocar à disposição, ninguém se colocará à disposição por você. Isto é fato. Concordo. Mas não entregar a vaidade significa, depois da conquista, continuar dando glórias a Deus. Depois do feito alcançado, continuar falando, Senhor, muito obrigado, foste tu quem me deste sabedoria, foste tu que me ungiste, Senhor, e eu quero continuar te adorando, te glorificando, porque tu estás no controle de todas as coisas. A palavra não jurar enganosamente traz para nós, assim, de cara, um sentimento de que, não, a gente não pode mentir, né? A gente não podemos ser mentirosos. Ok. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Diz o texto que a gente não pode jurar nem pelo céu nem pela terra. O que dirá jurar enganosamente? Na verdade, fixar uma mentira até o final. Jurar enganosamente é, além de jurar, que já não se deve fazer, fixar uma mentira até o final. Eu não vou conseguir fazer isso se o meu coração estiver limpo. Eu não vou conseguir fazer isso se as minhas mãos estiverem sido purificadas. Eu não vou conseguir fazer isso se de fato eu estiver na presença de Deus. Está dando para entender, gente? Porque
Se eu estou na presença de Deus, se Deus limpou o meu coração, as minhas mãos, preparou a minha vida, se a minha vida não está entregue à vaidade, ou seja, se eu reconheço que o Senhor é Deus e Ele é poderoso para agir na minha vida sempre, obviamente, o meu coração, a minha vida andará em verdade. Por isso, nós temos coisas maravilhosas para recebermos do nosso Deus. O próximo texto continua falando: este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam, aleluia, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Então, amados, nós vemos que temos recompensa sim. Deus tem recompensa para a minha vida, Deus tem recompensa para a tua vida. Deus tem o melhor para fazer para cada um de nós, Deus tem o melhor para fazer em todas as nossas vidas, mas condições precisam ser cumpridas. Há uma contrapartida? Sim, essa contrapartida não é que ela dependa de nós, mas vamos combinar, né, gente? Deus já faz tudo. A nossa tarefa é quase nada em face daquilo que Deus faz. Ou seja, o Senhor faz tudo. E o nosso papel é o adorar e o glorificar em espírito e em verdade. O nosso papel é bendizer a sua face, buscar: Senhor, me limpa, Senhor, me transforma, Senhor, me capacita, Senhor, a honra e a glória sempre será de Ti, não me deixe exaltar, não me deixe subir a vaidade, Paizinho, porque eu sei que tem recompensa. E qual é a recompensa? Este receberá a bênção do Senhor, este receberá a vitória do Senhor. Está escrito, né? E o que o Senhor está falando para mim e para você, é claro: este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Muita gente, né? Eu vejo às vezes, quando eu digo eu vejo, né? Nós temos várias pessoas que vivem clamando por justiça, nós mesmos, né? Aliás, a Bíblia diz: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Mas que justiça? A nossa justiça ou a justiça de Deus? Você está pedindo justiça conforme, por exemplo, eu peço a justiça que o Fábio quer ou peço a justiça que o Deus quer fazer? Porque tem muita diferença da minha justiça para a justiça de Deus. Tem muita diferença da tua justiça para a justiça de Deus. Aliás, tem uma diferença enorme. Eu lhe garanto que a tua justiça, que a minha justiça, não é a justiça de Deus. Porque só Ele realmente sabe o que tem que fazer, o que precisa ser feito, só Ele sabe melhor para cada um de nós. Ainda que você crie: Deus fará justiça, não é a justiça que você pensa. Coloca bem no teu coração, analisa bem aquilo que eu estou falando nesse momento pelo Espírito de Deus e saiba: Deus fará justiça sim, mas a justiça que Ele vai fazer. O que nós precisamos então entender é o seguinte: se cabe a Deus fazer justiça, se cabe a Deus nos abençoar, queridos, tudo que vem dele é muito bom. Tudo que vem de Deus para mim e para a tua vida é maravilhoso. Nós só temos que falar: Senhor, então, que a minha vida, que o meu viver, que o meu ser esteja preparado para sempre receber a tua vontade, o teu querer, porque eu quero somente te adorar e te glorificar. Porque se a gente for fazer as coisas conforme a nossa própria vontade, se eu for querer a minha justiça e não aceitar a justiça de Deus, muito provavelmente nem a justiça de Deus acontecerá, nem a minha justiça acontecerá. Nada vai acontecer. Agora, se eu falar: Senhor, ou se eu cumprir esses requisitos, automaticamente já está escrito: este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Ou seja, a bênção de Deus reinará sobre nossas vidas, porque Deus nos purificou, Deus nos lavou, Deus nos santificou, tirou de nós toda a vaidade, tirou de nós todo engano, e agora na presença dele nós o adoramos e o glorificamos. E o que ele faz? Nos abençoa, abre porta, faz milagre, cura, restaura, abençoa, enfim, liberta. Deus começa a fazer a obra dele e aí faz justiça. Que justiça? Eu não sei, mas é a justiça do Deus da nossa salvação. Isto é, ele coloca tudo no seu devido lugar. Meu papel e o teu papel é: Senhor, eis-me aqui. Você tem que falar: Senhor, eis-me aqui. Não dá pra gente ficar indiferente e falar: Senhor, não é desse jeito que eu queria. É do jeito que Deus está falando que tem que ser. Agora, obviamente, quando ele define o que é e fala: vai, marche, vai em frente, avança, porque a hora é o momento de Deus agir. Então, no teu coração e na tua vida, exalte a presença do Deus Todo-Poderoso. Isso aqui é adoração na mais pura essência. Levantai, ó portas, as vossas cabeças.
Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Significa uma coisa para mim e para você: vitória completa, bênção, restauração, justiça, porque o Rei da Glória entrou no negócio. Porque o Rei da Glória está falando: vou passar, vou entrar. Esse é o Rei que comanda toda a glória, o Senhor poderoso na guerra. Esse é o Rei da Glória, o Senhor dos exércitos, o Senhor Jesus Cristo. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. E Ele está no comando da tua vida. Quando Ele entra no comando, não tem como dar errado. Sabe por quê? Porque Deus está no controle e sabe exatamente o que eu e você precisamos. Recebe no teu coração esta palavra, vive o melhor de Deus e coloca nos comentários: eu creio que Deus falou comigo por esta palavra, em nome de Jesus.